Boa noite, casais! Tudo bem com vocês? O meu nome é Adriele Franceschini. Eu sou líder de Casados para Sempre e Educação de Filhos da Maneira de Deus. E a pedido da minha amiga Jusce e do seu esposo Cristiano, vim aqui trazer uma palavrinha para vocês em relação ao matrimônio. Quero dizer para vocês algumas coisas que a gente vai aprendendo ao decorrer do estudo da Palavra de Deus, conforme a gente começa a se aprofundar. E a Palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a ter esse conhecimento, trazer isso para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso casamento, a gente passa a não perecer mais em algumas áreas. E quero parabenizar vocês que estão aí à disposição e ao conhecimento, porque eu gosto de falar que a família é a base da sociedade e a base da família é o casal. Então vocês estão no melhor caminho, vocês estão no melhor lugar. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a diferença entre contrato e aliança. Deus, ele fez aliança com os homens e Deus fez uma aliança, 8 na verdade, mas a última aliança ele fez que foi através da vida de Jesus. E essa aliança, ele nos trouxe a vida eterna e perdoou os nossos pecados. E quando a gente se relaciona, quando a gente se casa, e casamento é sagrado, a gente passa a ter uma aliança com o nosso esposo. Qual que é a diferença da aliança e do contrato? Vou dar um exemplo bem prático. Quando você faz um contrato com alguém, vamos supor, eu vou lá e quero fazer um contrato de compra de um carro com a Jusce. A Jusce fala assim, André, eu quero vender meu carro e o meu carro custa tanto. Aí eu vou, como que é o contrato? Eu entrego o dinheiro e a Jusce me entrega o carro. Isso é um contrato. Se a Jusce não me entregar o carro, eu não entrego o dinheiro. E aí há o quê? A quebra do contrato. Se eu não entregar o dinheiro, a Jusce não me entrega o carro. O que acontece? A quebra do contrato. O que eu quero trazer para vocês com isso? Que quando a gente faz diante de Deus, no momento que a gente se casa, é uma aliança. E a aliança, ela não pode ser quebrada. Por quê? Porque eu vou entregar o dinheiro para a Jusce, independente se ela me entregou o carro. A Jusce vai me entregar o carro, independente se eu entreguei o dinheiro. E é aí que tá o segredo do relacionamento. Porque muitas vezes dentro do relacionamento, o que a gente faz? Se o outro te entrega flores, o que você faz? Você retribui com flores. Mas se o outro te entrega limões, você faz o quê? Retribui com limões. Tão azedos ou pior. E é aí que a gente precisa olhar para dentro de nós e entender, Deus, eu tenho uma aliança com ela diante do Senhor, ou eu tenho uma aliança com ele diante do Senhor. Então, independente se ele acordou com a pá virada, independente se ela acordou de TPM, independente se vocês estão com alguns problemas, alguns ajustes na comunicação, você tem que entregar a ele o seu melhor. Você tem que entregar a ela o seu melhor. Porque vocês fizeram uma promessa diante de Deus, que vocês iriam manter essa união na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Vocês lembram que vocês falaram isso diante de Deus? Então, e aí relacionado à aliança, a palavra de Deus nos dá 2 exemplos e eu quero falar para vocês. Mateus 23:11 diz o seguinte, mas o maior dentre vós será vosso servo. E novamente, lá em João 13:15 diz o seguinte, naquele momento que os apóstolos lavaram o pé de Jesus, o que ele falou? Porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Então, independente se o outro deixou ou não de fazer, você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte dentro da aliança. E a gente tem que entender como que a gente consegue fazer a nossa parte dentro da aliança. Mesmo quando a situação diz completamente ao contrário, mesmo quando está tudo tão difícil e desafiador dentro do relacionamento. Quando a gente entende que na nossa criação, na criação do homem, Deus colocou atributos dele em nós, que nos fazem imagem e semelhança dele. E um desses atributos é a bondade. Então, como da mesma fonte não jorra água amarga e água doce, se houver a bondade dentro de você, mesmo se o outro, você vai fazer a sua parte. Porque você consegue transbordar a bondade que só Deus coloca no seu coração. E aí, diante dessa aliança, o que a gente entende? Que Deus transformou 2 pessoas, então 2 em 1. Vocês se transformaram em uma só carne. E isso só acontece como? Com a união diante de Deus. Eu quero explicar algo para vocês. Quando você se casa,
O seu esposo ou a sua esposa, eles não vêm para te completar, porque nós precisamos ser completos em Cristo Jesus. É só o Senhor que supre as necessidades que nós precisamos, que estão em nossa alma. É só o Senhor quem supre essas necessidades emocionais que nós temos em nossa alma. O que acontece? O nosso esposo, ele vem para nos complementar. Do mesmo jeito que a sua esposa, ela chegou até a sua vida para complementar, porque completo vocês devem ser em Deus. O que é complementar? Quando chega para agregar. E quando vocês se tornam um, vocês se tornam em corpo, alma e espírito. Por isso é tão importante a oração em casal. Por isso é tão importante o casal se colocar em oração diante de Deus. Fortalece o casal e faz com que o casal cresça espiritualmente. Quando a gente fala em oração dentro do relacionamento, a gente abre a nossa intimidade espiritual para o outro. Ali, diante da oração, a gente revela o que está na nossa alma, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja para o nosso relacionamento. E isso traz intimidade para o casal. Eu quero dar uma pincelada para vocês nos papéis de cada um, de acordo com a palavra de Deus, para o casamento. Bom, o homem, ele tem o papel de ser sacerdote do lar. É da responsabilidade do homem levar toda a família para estar diante de Deus. Essa é uma responsabilidade dada aos homens. Se você perceber na Bíblia, existem vários sacerdotes que foram levantados por Deus. E você foi um sacerdote levantado por Deus para agir e liderar a sua casa. E para agir de acordo com a palavra de Deus dentro da sua casa, você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa aprender aquilo que vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, mas que Cristo é a cabeça do homem. Portanto, para você liderar a sua casa de acordo com a vontade de Deus, você precisa estar sendo direcionado, guiado pela presença do Espírito Santo. Além de sacerdote, o homem também tem a função de protetor, de proteger a sua família, e ele protege a sua família tanto fisicamente quanto espiritualmente através da oração, e também tem a função de provedor do lar. A mulher, quais são as 3 funções principais da mulher? Auxiliadora idônea, Ezer Kenegedu, né? Que é uma auxiliadora idônea, que ela vai auxiliar o esposo naquilo que ele precisa, ela vai levantar o seu homem na missão dele, que é direcionar a família, que é proteger a família, que é prover para a família. Outra função da mulher, intercessora. A mulher pode interceder pela sua família, pelo seu esposo. Mulher, a sua família precisa da sua oração. E o terceiro ponto é apoiadora. A mulher está ali para apoiar, para ser aquele porto seguro. A mulher que, quando acontece alguma coisa na escola com as crianças, ou quando acontece alguma coisa com o marido, ou quando a casa precisa de uma ajuda, de um apoio, em quem que todo mundo chega? É na mulher. Em quem que o filho vem? É na mãe, é se aconchegar na mãe. Em quem que o esposo vem? É na mulher. Então, por isso que a mulher precisa estar forte espiritualmente para poder apoiar. Fiz um vídeo bem resumido de alguns assuntos principais que a gente conversa sobre relacionamento, sobre o casamento. E eu quero agradecer a Jussi e agradecer cada um de vocês que aqui assistiu.